Bom dia. Vamos para a atividade de português da página 82 e 83. Vamos falar de substantivo. O que é substantivo? É a palavra que dá nome a pessoas, animais, lugares, sentimento, entre outras. Exemplo: a lontra adora nadar. Aonde está o substantivo dessa frase? A palavra lontra, porque lontra é uma palavra que deu nome a um animal. E assim sucessivamente. Vamos para a pergunta do 1. O texto que você vai ler apresenta curiosidades sobre a lontra. E os gatos? Note que estão faltando algumas palavras nele. Vamos ler o texto. O título: Habilidoso pescador. Diga depressa o que as lontras e os gatos têm em comum. Para começar, o fato de serem mamíferos, depois o cardápio. Ambos adoram peixes, mas existe um ponto em que esses dois animais jamais chegarão a um acordo. Você tem 3 segundos para descobrir. 1, 2 e... Tempo esgotado. Acertou quem respondeu água. Enquanto Então aqui tem um quadradinho, você vai colocar ou nome de gato ou nome de lontra. Faz qualquer negócio para escapar de um banho Aí você coloca o nome do animal que estamos falando. Adora nadar. Além do mais, ele aproveita os mergulhos para capturar seu almoço com muita perícia. Normalmente, quem vive na água e é alimento da lontra, coloque aqui nesse quadradinho, são o prato principal. Mas a lontra também costuma se servir de... Então, você vai procurar o nome de outro alimento da lontra, né? Colocar aqui nesse espaço. E até de... Então, você vai descobrir esses 2 alimentos aqui da lontra para responder. O primeiro aqui desse quadradinho vive na lama. E o segundo vive em ambientes diversos. São insetos. Vamos para a outra pergunta. Apenas uma das colunas da tabela pode completar corretamente o texto. Leia as palavras do quadro abaixo, depois releia o texto e escolha a coluna que tem as palavras para completá-lo de forma correta. Então, você vai ler aqui essas palavras aqui, né, dessa coluna, para responder. Ok? Vamos para a questão do 2. Releia o texto. Habilidoso pescador, mas sem as palavras que escolheu. Então, essas palavras fazem falta ao texto? Então, as palavras que você escolheu para colocar lá naqueles quadradinhos no texto, que tem o título de Habilidoso Pescador, da página 82, elas fariam falta a esse texto? Sim ou não? Responda sim ou não. E também o porquê. Porque aquelas palavras, o leitor não conseguiria saber de quais animais se fala e nem de quais animais eles se alimentam. Responda o sim ou não e o porquê, que faria falta as palavras que você completou no texto. Vamos para a do 3. Assinale com um X o quadradinho da coluna que explica o que são as palavras que você usou para completar o texto da atividade 1. Então, você... Aqui na questão do A, diz assim, na coluna A. As palavras da coluna que escolhi indicam coisas que fazemos e por isso são ações. Vamos para o B. As palavras da coluna que escolhi nomeiam seres.
Questão C. As palavras da coluna que escolhi indicam como são os animais e por isso são características. Então, aquelas palavras que você colocou lá no texto, naqueles quadradinho branco, elas indicavam coisas que fazemos? Ou a do B? Ou elas indicavam nomes, né, que nomeou seres? Ou que indicavam como são os animais? Marque em uma dessas alternativas. Vamos para o 4. Leia o título do poema que o gato malhado escreveu para Andorinha Sinhá. Vamos para o título. Soneto do Amor Impossível. Questão do A. Qual é o nome do sentimento impossível que o gato malhado tinha pela Andorinha? Então, essa pergunta você vai lembrar da atividade anterior para saber o nome do sentimento que o gato tinha pela Andorinha e colocar aqui na linha. Vamos para o B. Qual é o nome desse tipo de poema que o gato escreveu? Então, naquela atividade anterior, qual era o nome do poema que o gato escreveu para a Andorinha? Responda na questão do B. E tenham todos uma boa atividade.